pela vida do nosso querido, amado irmão que cedeu este espaço aqui da porta do seu comércio. Louvar a Deus pela vida daqueles que nos ouvem no barco, aí preparando o seu jantar, ou já jantaram, já estão se preparando para descansar. Deus, nesta noite, tem uma palavra para o teu coração. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14, é um texto bem conhecido. O verso de número 6. Quero louvar a Deus pela vida do Pedro Enéas, por toda a equipe do Eis-me Aqui. Que Deus abençoe rique e poderosamente. Você nesta noite está tendo o maior privilégio da sua vida. Privilégio este de ouvir a palavra de Deus. Privilégio este que muitos não têm. Muitos desejariam e não têm. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, verso de número 6. Jesus se dirige a alguns discípulos e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus para todo sempre. Esta expressão foi o próprio Jesus falando naqueles dias. Ele ouviu os discípulos perturbado, perplexo, por causa do anúncio de Jesus dizer que ele ia para o Pai. Jesus, ele pediu aos discípulos que não se perturbassem com aquela notícia, porque ele ia, mas ele ia voltar. Louvado seja Deus para todo sempre. E ele começa, João começa a escrever, no versículo 1 ele disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e verei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Quando ele disse isso, ele foi interrogado por um discípulo chamado Tomé. E Jesus disse para Tomé que Tomé precisava entender e compreender o que muitas pessoas precisam hoje. Jesus disse que ele e o próprio Pai é um só. E aquele que conhece Jesus, conhece o caminho que conduz a Deus. Quantos caminhos você conhece, meu amigo? Quantos caminhos você tem trilhado, meu amigo? Quantas decisões você tem tomado? Mas um só é necessário. E qual é ele? O caminho chamado Jesus. Ele assume aqui categoricamente o caminho da salvação, o caminho do perdão, o caminho da reconciliação, o caminho da graça, o caminho do amor, o caminho que conduz o homem ao céu. O homem em si próprio, ele não chega a Cristo. Para ele chegar a Cristo, ele necessita ouvir a palavra de Deus e crer em seu coração e se arrepender dos seus maus caminhos. E Jesus mudará a sua história.
Nesta noite você tem uma oportunidade única de aceitar este caminho chamado Jesus, o caminho verdadeiro que te leva à vida eterna e a encontrar-se com o Pai. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo 9, tem um texto interessante que é necessário os irmãos ouvir. No livro de Atos 19, estava Paulo na terceira viagem, numa cidade chamada Éfeso. E lá ele conhece algumas pessoas que não entendiam o que era o caminho, do qual o mesmo caminho que Paulo estava e que Paulo pregava. É como hoje. Hoje muita gente conhece muitos caminhos, mas não quer o caminho chamado Jesus. E a palavra de Deus nos diz que naquele dia, Paulo explica ousadamente que Jesus é o caminho, aleluia, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida que te garante uma morada no céu. O homem, por sua natureza, ele nasceu já na descendência do pecado, mas o Senhor Jesus veio a este mundo para nos dar o direito de salvação, para nos dar o direito de perdão, para nos dar o direito de reconciliação, para nos dar o direito de conhecê-la, o caminho da verdade. Você nesta noite tem plena liberdade, livre-arbítrio, a escolher o caminho chamado Jesus. Ele trilhou nos piores caminhos para que você conhecesse o caminho da salvação. Hoje à noite será feito um apelo. Você não deve recusar. Quanto tempo você tem recusado o caminho da verdade? Quanto tempo você tem se escondido, achando que está escondido de Deus? Deus, nesta noite, trouxe esta equipe, esta palavra e muitas outras através de louvores e pregações que você vai ouvir nesta noite. E você necessita urgentemente fazer uma decisão com Jesus. Deus tem pressa em te salvar, meu amigo. Deus tem pressa para você voltar para os caminhos do Senhor. Você já conheceu uma vez a verdade, se afastou dela, e agora a oportunidade é esta, de se voltar para Deus. Volte enquanto é dia, volte hoje. No livro de Hebreus, capítulo de número 7, versículo 3, diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Quantas pessoas têm atitude para tudo, mas no momento do apelo, ele endurece o coração. O Senhor nesta noite, ele te chama. O Senhor nesta noite está dizendo: filho, eu te amo, eu quero fazer uma aliança contigo. Volte para Deus. É tempo de voltar, é tempo de se reconciliar com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste dia, nesta noite, nesta oportunidade, nesta chance que você está tendo. Que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus e que nenhuma dureza do seu coração venha a ser germinada, para que você não aceite Jesus e continue do mesmo jeito que você está, mas que nesta noite o Espírito Santo
vá ao encontro da tua vida e você volte para os caminhos do Senhor enquanto é tempo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.